Posso fazer a apresentação? See, touch, sustain. Oh, dual. Será que você vai descobrir? Eu tentei assim também. Hare Krishna, boa noite. Então queremos dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos e ao nosso convidado de honra, Howard Rashnik Hridayananda Das Goswami. Então, ele é PhD em Sânscrito e Estudos da Índia, formado na Universidade de Harvard, em 1996. Também ele conheceu o Srila Prabhupada em 1969, em Berkeley, na Universidade de Berkeley. Não é Berkeley? Sim, né? Claro. Todos sabem. Então, ele tem domínio de 7 idiomas. Whoops. E, graças a esse talento, né, claro, ajudou na tradução, publicação, distribuição de milhares de livros de Srila Prabhupada em diferentes países. Também ele é um primeiro ocidental a traduzir e dar significado ao Srimad Bhagavatam, como continuação do trabalho de Srila Prabhupada. Ele fundou mais de 40 templos e centros espirituais, foi o responsável pelo pioneirismo do movimento aqui na América do Sul. Atualmente tem o projeto de tradução do Bharata, Mahabharata, com o objetivo de torná-lo mais acessível ao ocidental, mais atrativo, mais inteligível, e o movimento Krishna West, né, que começou oficialmente em 2013, que é um movimento que tem como finalidade apresentar essa riquíssima cultura védica, esse movimento de Srila Prabhupada, de uma forma mais acessível à cultura ocidental. Então, o tema de hoje, a ciência materialista tem uma abordagem empírica, racional, né, etimologicamente, de buscar a verdade, né, buscar as leis que regem o universo. Porém, não tem o alcance para entender verdades transcendentais, metafísicas. Né? Quando o Srila Prabhupada veio para o Ocidente, ele falava, eu particularmente estranhei isso, de uma ciência espiritual, a ciência do amor a Deus. Né? Eu dizia, como pode ser usada a ciência nesse contexto teológico, metafísico? Né? Então a pergunta de hoje, o tema de hoje é como é essa metodologia, essa ciência metafísica que nos faz compreender Deus, a nossa relação com Ele e o nosso essas verdades que a razão não alcança sobre Deus, sobre essa natureza, sua morada, seus passatempos, esses detalhes. Né? Então é isso. Qual é a metodologia? Como é essa ciência metafísica? Então esse é o tema. Quero convidar a Radha Madhava, ela quer dar uma palavrinha. Com a sua licença. Bom, bem-vindo a todos, boa noite. Espero que vocês estejam confortáveis. E eu queria, primeiramente, eu tenho uma lista de agradecimentos, que vou ser o mais breve possível, mas primeiro eu quero agradecer muito a Srila Acharyadeva por estar aqui presente
e dando essa oportunidade da gente abrir mais novos, amplos caminhos até Krishna. E eu queria muito agradecer, primeiramente, aos devotos de Porto Alegre, da ISO, que nos receberam muito bem no templo, um serviço muito exemplar. Pela programação, receber Silacharya Deva. Queremos agradecer para Marchi e Irada Shakti, também ofereceu um programa do sítio, né, Recanto dos Santos Nomes. Queremos agradecer todos os devotos que estiveram envolvidos de alguma maneira no programa do Teatro Hebraica, que estava chovendo muito, mas muita gente participou. Quero agradecer a presença de todos e todos que estavam por trás dos bastidores nesse dia. E queremos agradecer muito também, eu falo agradecer muito porque eu acho que tem muita gente que está envolvida nesse programa. Esse programa vem com um broadcast, ou seja, vem com uma equipe muito grande, assim, né, organizando e se dedicando à vida de Silacharya Deva nesse tour, né, que começou com Nova Gokula, e depois foi para o Eco Villa, depois foi para Chile, Argentina e Montevidéu, e finalmente ele chegou aqui. Ele segue viagem ainda. Então, também quero agradecer muito a todos os que estão por trás desse serviço, dedicando sua vida, seu tempo, para que isso aconteça, para que esses encontros, essa celebração aconteça. Quero agradecer muito a Lola Chandraka. Cadê a Lola Chandraka? Está na cozinha. A Lola Chandraka, como sempre na cozinha, mas quero muito agradecer por todo esse espaço, o seu serviço, dedicação, quem hoje ajudou também. Muito, muitíssimo obrigada. Então, com você, Silacharya Deva. Agora tenho que ir à luta. Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Samin Iti Namine Namah Krishna Prestaya Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Satarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya 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 Prabhupada, Srila Prabhupada. Obrigado. Parece que está chovendo. Eu vou começar comentando sobre o que Lila disse, que ele ficou surpreso quando ouviu que existe uma ciência espiritual. Eu diria que, como Aristóteles disse, que a ciência espiritual é a primeira ciência a ciência espiritual é e deve ser a primeira ciência, por motivos muito simples. Nós mesmos somos não seres físicos, senão seres metafísicos. E por isso, é muito simples que nosso primeiro acesso, nosso acesso mais forte é o conhecimento metafísico, que é
da mesma natureza que nossa própria existência. Voltando por um minutinho português, Bhakta René Descartes ele estabeleceu que o que nós sabemos com mais certeza de que qualquer outra coisa que sabemos é nossa própria existência. O nosso conhecimento de qualquer tópico, de qualquer matéria, de qualquer tipo de existência, nosso conhecimento começa com, ou deveria começar com, autoconhecimento. O fato mais fundamental, mais importante, que nós existimos. Como seres conscientes, porque você não pode inconscientemente ser consciente de si mesmo. Além disso, Krishna explica no Bhagavad Gita que nós não podemos ser o corpo físico. Vou explicar o argumento que Krishna dá no capítulo 2 de Bhagavad Gita. Krishna diz que Dehi no asmin jata dehe, assim como neste corpo, do corporificado, alma, Dehi no asmin jata dehe, nós experimentamos Kaumaram, infância, vida de criança, Kaumaram Jovanam, juventude, e Jara, velhice. Quando eu chegar na velhice, eu vou reportar para vocês como é. Então, Kaumaram Jovanam Jara, Tata, da mesma forma, Dehantara Prapti, Deha é corpo, Antara, outro, o próximo. Prapti, conseguimos, obtemos o próximo corpo, Dehantara Prapti. Dhiras, uma pessoa desperta, uma pessoa inteligente, Dhiras Tatra, nesse assunto, Dhiras Tatra Namujati, não se confunde. Então, se combinamos o que Krishna explica com o descobrimento simples, mais profundo de Descartes, temos o seguinte, que nós temos consciência de uma existência contínua. É por isso podemos examinar a linguagem mais comum neste mundo, em todas as línguas. Que no mundo inteiro, em todas as línguas do mundo, as pessoas falam que quando eu fui um bebê, quando eu fui uma criança, quando eu fui uma adolescente, ninguém fala que quando ele ou ela foi falando de si mesmo. Então, nossa intuição mais fundamental, mais que é o alicerce de todo outro conhecimento, é que nós existimos como seres conscientes e contínuos, de diferentes fases da vida, como Krishna diz, Kaumaram Jovanam Jara. Ao mesmo tempo, a ciência
e o bom senso nos explica de que o corpo está constantemente mudando. O corpo em que você está agora não é em absoluto o mesmo corpo que você tinha no passado. Por exemplo, a pele se substitui. Cada 2 semanas você tem uma nova pele. Então, quando fazemos esse exercício material de espelhinho, cada 2 semanas você está literalmente olhando uma nova cara no espelho. E geralmente você pode dividir sua idade por 7 para ver quantas vezes você já foi reencarnado nesta vida. Assim que essa lógica é muito simples. Até um cientista, bom, talvez todo mundo menos eles, pode entender que temos 2 coisas. Uma é sempre a mesma e outra constantemente transformando-se em outra coisa. Então, as 2 coisas não são iguais. Porque essas 2 coisas, nossa consciência, nossa autoconsciência e o corpo têm características completamente opostas. E 2 coisas que, na mesma maneira relevante, têm características completamente diferentes, não podem ser a mesma coisa. Isso é lógica muito simples. Então, por isso, mesmo querendo, você não pode ser seu corpo. Sinto muito. E, portanto, por vários motivos. Primeiro, porque nós somos a consciência. Ou podemos dizer, a consciência é o aspecto mais essencial, mais fundamental, a característica mais fundamental da nossa existência é que somos conscientes como seres individuais. E também é um fato muito simples que nós não somos o corpo. Então, por isso, quando a consciência se estuda a si mesmo, obtemos conhecimento de primeiro grau. Não assim quando a consciência estuda o mundo físico, a consciência filtrada por um corpo material. Por isso, dizer que a ciência, no sentido de um conhecimento sistemático e objetivo, devia ser unicamente de conhecimento filtrado e de segundo grau, em vez de a ciência ser uma ciência de primeiro grau, o conhecimento mais imediato, mais irrefutável, mais perto a nós, que é a consciência de nós mesmos, ou seja, uma ciência espiritual. Isso é, bom, Krishna te salvou desse erro assim gritante. Então, num sentido, podemos perguntar mais pertinentemente como é possível uma ciência física. E sabemos que existe uma ciência física, por exemplo, o meu GPS me disse que eu ia chegar aqui em certo horário e mais ou menos chegamos nesse horário. Ok, a ciência disse que ia chover hoje à noite, está chovendo, etc. E ainda tenho a grande maioria dos meus dentes devido à ciência. Então, se estudamos o relacionamento entre ciência material, o que a escola de Aristóteles chamava a física, e ciência espiritual,
a metafísica, e por milhares de anos, os intelectuais, os filósofos tinham bom senso suficiente para entender que o relacionamento entre as duas ciências é complementar. Se não é dizer qual seria a verdade, a geologia ou a biologia. A pergunta é absurda, porque a pergunta está assumindo que existe alguma contradição entre biologia e geologia, de tal maneira que só uma pode ser objetiva e não ambas, que é basicamente absurdo. É igualmente absurdo pensar que a ciência física e a ciência metafísica não podem ser ambas objetivas. Isso é simplesmente um caso de má vontade, de inveja. Porque, inclusive, essa ideia do materialismo é absurdo por vários motivos. É simplesmente um tipo de narcisismo coletivo. Porque, como eu expliquei em outro programa, a ciência empírica depende da capacidade do investigador de controlar o investigado. Então, os materialistas, que também por outros motivos são extremamente confusos, eles estão alegando que não existe nada no universo que não podemos controlar. Essa ideia é a ideia dos demônios, como Krishna explica em Bhagavad Gita. Ishvaroham, o Senhor sou eu. Então, individualmente ou coletivamente, a ideia de que só existem, ou só podemos saber que existem, coisas que podemos dominar. Como eu digo, isso não é uma filosofia, isso é uma doença psicológica. E agora, graças a Krishna, o mundo cada vez mais está rejeitando essa ideia. A ideia de que oficialmente foi chamada ateísmo metodológico. A ideia é que para ser um bom cientista, para ser um bom historiador, para ser um bom acadêmico em qualquer matéria, você tem que proceder assumindo o ateísmo. Porque se você pensa que existem forças metafísicas que operam no universo, forças metafísicas que afetam a matéria, você não pode, estudar este mundo objetivamente. Mas agora, a própria ciência está mostrando a tolice dessa ideia e mostrando que você pode entender o mundo físico unicamente se você está aberto a forças metafísicas. Para dar um exemplo, como eu sempre explico, todo dia recebo, cartas, coisas de Harvard com vários artigos. Eles mantêm seus graduados informados, os últimos desenvolvimentos em tudo, em ciência, filosofia, política, etc. Então, algumas semanas atrás recebi um artigo que disse que Harvard, eu estou aprendendo a pronúncia certa aqui, Harvard, ainda não, bom. Então, Harvard junto a aquele R americano, Harvard, ok? Harvard junto a várias outras das melhores universidades fizeram um estudo
por anos do fenômeno de experiências como se diz, near death, experiências quase morte. Porque o problema foi que pessoas que quase morrem depois reportam que tiveram experiências, por exemplo, de ser consciente de em cima dos médicos, enfermeiras, e de, por exemplo, ouvir o que eles estavam falando, ou de ver outras coisas que aconteciam. E isso acontecia quando a pessoa legalmente, cientificamente era morta. E mesmo se a pessoa não fosse morta, como podia ser que a pessoa sabia de coisas que não seriam visíveis nem conhecíveis para uma pessoa deitada assim nessa mesa. Agora, segundo ateísmo metodológico, era dever obrigatório dos cientistas encontrar uma explicação física. Mas, após anos de estudo, eles levantaram a bandeira branca e oficialmente declararam, cientistas famosos das melhores universidades dos Estados Unidos e Canadá, e declararam que não existe uma explicação empírica. Isso foi literalmente inédito. Então, mesmo a ciência está aceitando, admitindo que existem coisas que a ciência empírica não pode explicar, mas que afetam o mundo empírico. Por exemplo, para ser consciente do que está acontecendo, podemos supor, isso é uma pergunta aberta, se houve uma certa atividade neurológica correspondente. E tem cada vez mais coisas assim, que não podem ser explicadas, depois de séculos de tentar explicar fisicamente, que não podem ser explicadas. Além disso, o mundo está mudando. Como eu tenho explicado muitas vezes, agora quem se declara materialista é cientificamente mais ou menos um palhaço. Porque a física quântica declarou 100 anos atrás que eles não entendem o que é a matéria. Então, se declarar materialista é uma coisa cômica, porque ninguém sabe o que é a matéria. E quando eles finalmente chegam na partícula ou energia, o campo de energia mais pequeno, talvez será Vishnu. Talvez será algo não físico. Então, por isso, então por quê? Podemos fazer a pergunta do ponto de vista da historiografia, de onde surgiu essa epistemologia narcisista, ilógica, filosoficamente absurda, de que os únicos fatos neste mundo são fatos empiricamente comprovados, filosoficamente absurdos. Os filósofos ateus, não os piedosos, os filósofos ateus rejeitaram essa ideia mais de 60 anos atrás. Por quê?
Porque a afirmação, isso começou, tem uma história. Houve o que em alemão é o Wienkreis, o Círculo de Viena, que foi um grupo de filósofos, aproximadamente em 1920. Isso é para você. Mais ou menos 100 anos atrás, alguns dos melhores filósofos e cientistas da era, e eles, o que motivou eles foi a realização que a revolução científica progredia em forma alucinante e a filosofia só dava voltas por 2.500 anos. Então, eles compararam o grande progresso da ciência com a falta de progresso da filosofia e concluíram que, em vez de entender que a ciência faz parte da filosofia, que talvez a filosofia simplesmente serva da ciência. Então, no primeiro caso, o motivo pelo qual, se você até hoje obtém um doutorado de biologia, você é doutor de filosofia. Se você tem um doutorado, vamos dizer, de matemática, você é um doutor de filosofia. PH é filosofia. Por quê? Porque muitos anos atrás, milhares de anos atrás, e 1000 anos atrás, e até 1300 anos atrás, ou 500 anos atrás, a ideia era que todas as matérias, todos os diferentes departamentos de filosofia ou de conhecimento acadêmico eram simplesmente diferentes tipos de filosofia. E a palavra filosofia foi entendida literalmente como filo, amor. E a Sofia, sabedoria. Um amor por sabedoria. Então tem a sabedoria do mundo físico, a sabedoria do mundo metafísico, a sabedoria da matemática. Todos são diferentes tipos de sabedoria, porém, a filosofia original é mais ou menos rei do morro, como se diz. E depois, com a cristianização do mundo, se dizia que a rainha das ciências era teologia. E filosofia também era serva de teologia. Um conceito que, inclusive, é possível justificar filosoficamente. Mas, se tenho tempo, vou explicar isso. Então, mas uma traz outra, as ciências, as diferentes matérias declararam sua independência. Algo como a dissolução do Império Britânico. E, então, em vez de filosofia ser mais ou menos o rei das ciências, agora a ciência foi rei das ciências. A ciência material, porque a ciência progredia e como um filósofo prominente do século XX disse que toda a história, por milhares de anos, da filosofia ocidental é simplesmente uma série de notas sobre Platão. Então, em 1920, um grupo de filósofos se reuniram e decidiram que por que desperdiçar mais 2000 anos brincando com filosofia? Por que não aceitar que a ciência ganhou?
A ciência agora é rei. Melhor nunca que agora a ciência é rei das ciências e a filosofia deve ser humilde, honesto e simplesmente aceitar o serviço de servir a ciência. Por exemplo, examinando afirmações científicas para ver se são lógicas, coisas assim. E eles assim ficaram tão, convencidos ou fanáticos que declararam uma filosofia que é chamada positivismo lógico ou empiricismo lógico, a ideia de que qualquer afirmação que não pode ser empiricamente demonstrada é simplesmente uma série de palavras sem significado, mínimas. Agora, eles, como se diz em inglês, every dog has his day. Cada cão tem seu dia. Então, eles tiveram um pouco de importância por pouco tempo, mas depois outros filósofos decidiram que isso é bobagem. Por quê? Porque a afirmação que só podemos aceitar como significativas afirmações empiricamente demonstráveis, essa afirmação não é empiricamente demonstrável. Então, dizer que tudo tem que ser empiricamente comprovado é uma afirmação que, se é verdade, é mentira. Se é verdade, é falsa. Então, uma afirmação que, se é verdade, não é verdade, é simplesmente absurdo. Então, a verdadeira afirmação absurda e sem significado resultou ser não, assim, afirmações metafísicas, mas, ao contrário, a afirmação que tudo deve ser empiricamente demonstrável. Essa afirmação, afinal de contas, foi a afirmação absurda e sem significado. Agora, podemos investigar a raiz desse fanatismo ilógico, em última instância, autocontraditório e absurdo. Por que surgiu? Porque esses grandes filósofos, esses crânios, essas pessoas inteligentes, como podiam ser tão absurdos? Obviamente, sua motivação não foi lógica pura, porque uma pessoa que valorava, assim, qual a palavra? Valorizava, eu sabia. Porque como é possível que pessoas que valorizavam tanto a lógica podiam ser tão ilógicos e absurdos? Obviamente, o que movia eles, o que impulsava eles, não foi a lógica, mas algo emocional, algo impulsivo, algo psicológico. E qual foi o motivo psicológico? Isso é muito simples de discernir. Só temos que estudar a história intelectual e geral do mundo ocidental. E como já expliquei várias vezes, houve muitos séculos de fanatismo religioso assassino. O problema começou, se queremos ser honestos, e é muito difícil muitas vezes ser honesto e politicamente correto.
que um grande historiador romano, que escrevia pouco tempo depois de Jesus, quase contemporâneo, chamado Tácito. Tácito escreveu uma história dos romanos, uma história muito famosa, e acho que mais ou menos a metade sobreviveu. E Tácito vivia num mundo que ainda operava com uma filosofia que os gregos tinham e também os romanos, que na forma mais antiga era chamado o interpretatio greco, a interpretação grega, que era a convicção de que existe, afinal de contas, existe uma verdade espiritual, um Deus, uma verdade assim, e que diferentes culturas, com diferentes línguas, davam diferentes nomes a essa verdade espiritual, porém era a mesma verdade. Então, com essa compreensão, que é bastante moderna, existia a possibilidade de liberdade de religião com respeito mútuo. Essa filosofia prevalecia entre os indo-europeus. Porque na Índia existia exatamente a mesma ideia que encontramos no Rig Veda, de que Bahuda, que existe uma verdade absoluta invocada com diferentes nomes por diferentes sábios, os sacerdotes. Então podemos observar que existia, como todos os acadêmicos aceitam, que numa pré-história significa além do horizonte historiográfico, quer dizer, além do período histórico em que temos documentos, temos provas de uma civilização. Sabemos que, obviamente, que a civilização não começou quando as pessoas começaram a escrever, mas nós não temos documentos, nem epigrafia, moedas, nada. Então, além do horizonte historiográfico, ou histórico. E eles aceitam que nesse passado remoto existia uma civilização indo-europeia. E a evidência principal disso é, primeiro, que os indianos do norte são cientificamente, como se diz, caucasianos. Segundo, pela língua. Porque sânscrito, grego antigo, latim antigo, todas as línguas eslovacas, albaniano, romano, todas essas línguas são intimamente relacionadas com sânscrito. Então, por que, por exemplo, francês, italiano, espanhol e português são muito parecidos? Porque vem de latim. E que houve um Império Romano. Então, sempre quando encontramos uma família linguística íntima, sabemos que em algum passado houve uma civilização que compartilhava linguagem e, por isso, cultura. Então, essa civilização indo-europeia tem alguns fatos muito interessantes. Entre todas as civilizações do mundo, entre todas, unicamente 2 civilizações criaram independentemente
filosofia sistemática, não livros de sabedoria. Isso é completamente outra categoria. Mas filosofia sistemática, epistemologia, ontologia, filosofia política e social, filosofia de arte, quer dizer, filosofia categórica, sistemática. Unicamente duas civilizações na história deste mundo criaram independentemente sistemas filosóficos sistemáticos, que são a Índia e a Europa. E essas duas civilizações eram uma civilização. Por ser filosófico, as duas civilizações tinham monoteísmo filosófico. As regiões como o Meio Oriente, que não tinham filosofia sistemática, tinham monoteísmo tribal. Que meu Deus pode matar teu Deus. E coisas sofisticadas assim. Então, Tácito temia a entrada e crescimento numa sociedade com liberdade de religião, com um conceito cosmopolitano e moderno de religião, a entrada de religiões fanáticas e tribais. Isso aconteceu e o resultado está registrado na história. Entre os romanos e na cultura védica não existia guerra religiosa. Não existia guerra religiosa. O conceito de guerra religiosa veio do Meio Oriente. São fatos históricos. Não sei se são politicamente corretos, mas acho que eu vou preferir, neste caso, a verdade. Agora, então, em Europa, antes de Constantino legitimar e favorecer a religião cristã, e de começar a emitir ordens que qualquer pessoa que discordar com uma interpretação cristã que ele gostava, mesmo contra outras interpretações cristãs, que seria executado, assassinado pelo Estado. Agora, então, o Império Romano caiu, o Império Romano, ou Império Ocidental, não Oriental, o Império Romano Oriental existiu por mais 1000 anos, com os bizantinos. Agora, tem muitas coisas que não tenho tempo para explicar. A conexão entre a sobrevivência do Império Romano Oriental e a psicologia de Rússia, mas outro dia. Então, Carlo Magno, não sei como vocês chamam isso. Carlos Magno queria reunir a civilização, porque o que era uma civilização muito sofisticada, intelectual, caiu ao ponto de analfabetismo, de simplesmente como algo quase como Afeganistão, que diferentes warlords, assim, guerreiros com seus soldados, roubando, matando, sem governos centrais e tudo isso. Então ele reuniu a Europa de novo com o Santo Império Romano, mas também declarou que qualquer pessoa que não se entregasse à sua religião seria assassinada.
Então ele simplesmente matou a qualquer pessoa que não viu a luz, assim, do seu tipo de cristianismo. Então ele foi declarado santo, o imperador do Santo Império Romano no ano 800. E ele começou o Renascimento, porque ele começou as primeiras escolas para realfabetizar a Europa, mas sempre sob esse fanatismo. Aí entramos no medieval, já estamos no medieval com Carlos Magno, e depois começa o Renascimento. Na realidade, tem um pré-renascimento, como por exemplo com Tomás Aquino, que ele batizou, como se diz? Batizou Aristóteles. No sentido que ele tomou, e Aristóteles foi preservado pelos muçulmanos, que eram muito... Nesse período das cruzadas, os europeus eram terroristas e os muçulmanos civilizados. Então, isso é um fato bem conhecido entre acadêmicos. Mas esse fanatismo religioso, e tem muito que eu posso falar sobre o fato que no medieval a grande maioria dos cristãos, inclusive os sacerdotes, eram muito mais interessados em magia do que em teologia. E tem muitas coisas, mas o fanatismo religioso continuava. De Carlos Magno, 800, quase, mais ou menos por 1000 anos. Por 1000 anos, as universidades eram abertas dentro de um perímetro fanático cristão. Então, chega um ponto com a Revolução Científica, nos anos 1600, que acelerava. E depois com a Reforma, como se diz, a união faz a força, dividir e conquistar. Então, a divisão do cristianismo no Ocidente foi apesar das atrocidades ilimitadas das guerras entre católicos e protestantes, criou a possibilidade de liberdade de religião e criou a possibilidade de movimento Hare Krishna no Ocidente. Mas a ciência e essa divisão do fanático mundo cristão que criou a possibilidade de liberdade religiosa aconteceu quando Chaitanya Mahaprabhu estava no planeta. Podemos ver como Chaitanya Mahaprabhu orquestrava sua revolução. Outra coisa que aconteceu um pouco antes, poucos anos antes do Sr. Chaitanya, a invenção da, como se imprensa? Imprensa. Invenção da imprensa. Agora, antes da invenção da imprensa, livros eram unicamente para ricos, para nobres e para a igreja. Ninguém mais tinha dinheiro para comprar um livro. Então, com a invenção da imprensa, da imprensa, da máquina. Invenção da imprensa. Imprensa. Sim. Então, já a imprensa. Então, com a invenção da imprensa, ainda assim, tinha pouca coisa a imprimir. Porque era um crime capital, com castigo de morte, ler a Bíblia. Porque a igreja tinha monopolia. E assim, ler a Bíblia, ou pior, traduzir a Bíblia,
a uma língua que o povo podia entender, foi crime capital. Mas o que aconteceu é que a Revolução Protestante tocou exatamente nesse ponto. Foi uma revolução para a liberdade teológica. Apesar da a sua teologia ser muitas vezes, bom, não quero dizer absurda, mas pense absurda, mas uma palavra mais cortês. Então, com essa combinação, e tudo isso acontecendo com Chaitanya Mahaprabhu, com a Revolução Protestante, era possível imprimir a Bíblia em línguas que o povo podia ler. Liberdade de consciência, liberdade de religião. E Chaitanya Mahaprabhu fez tudo isso. E outra coisa que aconteceu, porque primeiro houve um novo, vamos dizer, na prática, relativismo teológico. Porque apesar de que cada igreja, inclusive a católica, gritava que temos a única verdade, mas na prática houve um relativismo teológico, que foi seguido por um relativismo cultural, causado, ironicamente, pelo colonialismo. Porque quando barcos europeus navegavam aos recantos mais longes, remotos da terra, e as pessoas nos barcos escreviam sobre outros mundos, e era exatamente o equivalente de hoje como NASA, se eles pudessem ir a Marte e descobriram vida. Para os europeus, isso era como ir a outros planetas. África, Ásia, as Américas. Então, publicavam-se livros de culturas estranhas e costumes inconcebíveis e pessoas de diferentes cores. E tudo isso foi um best-seller. Inevitavelmente, isso começou a criar um relativismo cultural. Do Ocidente, isso também durante a vida. Inclusive, Colón partiu tentando chegar na Índia Oriental exatamente no momento que na Índia Oriental existia uma pessoa, Chaitanya Mahaprabhu, com 6 anos. Então ele tentava chegar na terra do Senhor Chaitanya. Esse relativismo teológico e cultural abriu a possibilidade de um movimento internacional para a consciência de Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu fez essas mudanças dramáticas, mudanças inconcebíveis durante a sua vida neste mundo, criando a possibilidade de uma sociedade internacional para a consciência de Krishna. Mas voltando ao tópico principal, que é que eu quero muitas doações antes de sair de Porto Alegre. Não, voltando ao tópico principal, da ciência física e metafísica, com o avanço da ciência, com esse novo conhecimento que existe em diferentes culturas, que surgiu na Europa uma classe literalmente cosmopolita. Literalmente cosmopolita, que conhecia o mundo, e que bom, em Alemanha, ou na Inglaterra, ou em Espanha, as pessoas fazem isso, mas em outras partes do mundo existem outras crenças, outras culturas. A palavra polis, como Teresópolis, não? Ou Petropolis,
cidade é sânscrito e vem do sânscrito Pura, como Jagannath Puri, ou Hastina Pura. E se você sabe algo de linguística histórica, você sabe que R e L se intercambiam. É muito comum. Como, por exemplo, dizemos Prahlad Maharaj e o Bhagavatam diz Prahlada e nós dizemos Prahlada. Ou, por exemplo, em sânscrito, Charati significa que ele ou ela se movimenta. Então, também Chalati, Charati, Chalati. Então, assim mesmo, de pura, polis, político e tudo isso. Mas então a ciência avançava e ficou cada vez mais evidente de que a religião, tal como existia na Europa, era bárbara. Era uma barbaridade, e não no sentido positivo da palavra. Como na Argentina, bárbaro. Não isso. Era uma coisa selvagem, uma coisa horrível. Então, com as grandes guerras entre os protestantes católicos que envolviam torturas e matanças numa escala inimaginável. Então, isso produziu um movimento na Europa, no início, como diz em italiano, sotto, assim, subterrâneo, mas um movimento que cresceu como bola de neve. Foi o movimento do secularismo, que é perigoso demais, horrível demais, deixar poder político, militar nas mãos de religiosos. Essa aliança não santa, essa aliança diabólica da cruz e a espada deve ser destruída. E a primeira manifestação violenta e dramática dessa revolução contra a ideia de sociedade religiosa ou sociedade regida por alguma religião foi a Revolução Francesa, que mataram os sacerdotes como inimigos do Estado, inimigos da civilização. E assim, então, sem assim detalhar-se todos os passos históricos, até chegar no século XIX, 1800, aí surgiu Darwin. E agora os materialistas, os agnósticos, ateus, tinham sua própria história de criação, seu próprio Gênesis. E a Bíblia ficou completamente irrelevante, porque temos agora um Gênesis secular. E desenvolveu-se, nesse momento, uma tese explícita, que os historiadores chamam a tese de batalha ou a tese de guerra. Isso foi a tese de que a religião é inimigo da civilização humana. A religião é o maior obstáculo ao progresso humano. Um exemplo perfeito dessa doutrina é Marx. Karl Marx, um sociopata interessante. Então, Marx declara que a religião é uma droga que transforma o povo em idiotas, incapazes de reconhecer seu próprio interesse. Freud diz que a religião é uma doença mental. Thomas Huxley
era o que era famoso como o bulldog de Darwin. E que ele disse que os sacerdotes do mundo são com serpentes venenosas. E a ciência como Hércules, que quando Hércules nasceu no mito grego, que ele nasceu como bebê rodeado por serpentes venenosas, mas Hércules era tão forte que assim aniquilou as serpentes venenosas, e assim a ciência, mesmo no seu estado ainda jovem, vai matar as serpentes venenosas da religião, dos sacerdotes. Então, essa filosofia aí, e com o secularismo, a Revolução Americana, Francesa, então, depois de algum tempo, os materialistas que odiavam a religião tomaram as universidades. As universidades foram secularizadas. Universidades começaram como escolas da igreja. Universidades que 1000 anos antes, eram simplesmente escolas religiosas, como Oxford, Cambridge, Sorbonne, todas essas universidades começaram como escolas da igreja. As universidades foram não só secularizadas, mas a religião virou inimigo da universidade. E que você podia ser um acadêmico competente unicamente se você fosse ateu ou aceitava pesquisar como se você fosse um ateu. Que é o ateísmo metodológico. Mas com tudo isso, o que podemos ver muito claramente, o que foi explicado por Hegel e por Newton e por muitos outros, é que podemos ver essa reação dialética. A tese foi religião demoníaca, podemos dizer, ou pelo menos religião que se comportava em forma totalmente demoníaca, e como reação dialética, um secularismo, um sistema acadêmico igualmente demoníaco. E por que demoníaco? Porque o materialismo, que agora é absurdo, porque ninguém sabe o que é a matéria. Porque é demoníaco? Porque o materialismo elimina a possibilidade de justiça. Agora, afortunadamente, os acadêmicos hoje em dia não são muito inteligentes e a maioria não entende nada de filosofia e por isso não entendem que o empiricismo fanático que eles estão promovendo elimina a possibilidade de uma justiça objetiva, porque justiça é metafísica. Igualdade é metafísica. Elimina a possibilidade de arte, porque beleza é metafísica e não física. Então, eles não entendem como estão destruindo o mundo. Por exemplo, arte moderna. Eu acho ofensivo até dar a palavra arte a essas coisas. Inclusive, no apartamento que os devotos assim conseguiram para mim, que agradeço, foi muito generosos, e tivemos que tirar a arte da parede e botar num banheiro extra. Por quê? Porque é um ataque contra a arte. Porque todo ponto de arte moderna, que é uma coisa completamente absurda, que qualquer criança poderia fazer, é arte. Porque se todo mundo é artista, ninguém é artista. Se todo mundo faz arte, não existe arte. Então, essa arquitetura moderna, essa arte é um ataque para destruir a arte. Por quê? Porque o conceito de beleza é metafísico. É um ataque contra qualquer manifestação da metafísica, que pode ser Deus, pode ser alma, pode ser moralidade. Por isso encontramos tantos artistas modernos
que eram decadentes, se suicidaram. Inclusive, na literatura, essa manifestação também aconteceu. Recentemente, alguns meses atrás, eu estudava as vidas dos escritores ingleses, não ingleses, mas que escreviam em inglês, como James Joyce, o irlandês, com suas novelas que são adoradas num altar, assim, pelos catedráticos de literatura. Ou John Steinbeck, o americano. E eu vi que nas suas vidas pessoais, igual a Marx, eram pessoas más, eram pessoas ruins, que maltratavam outras pessoas. Então, se você pode simplesmente jogar pintura contra uma tela, você é um grande artista, até um animal é um artista. Como o homem na Inglaterra comprovou, ele colocou assim pintura no chão e deixou seu cão caminhar na pintura e depois caminhar sobre uma tela e vendeu a arte como algo de gênio, arte moderna genial. E foi seu cachorro caminhando na tela. Então, esse ataque, esse intento de destruir tudo que seja metafísico é demoníaco. É demoníaco. Então, assim como podemos observar na história, religião, pelo menos no comportamento demoníaco, e houve uma reação de materialismo, ateísmo demoníaco. Para dar um exemplo, um grande fã de Darwin, que ficou tão inspirado com Darwin que decidiu levar a cabo um projeto darwiniano para melhorar a Terra, foi Adolf Hitler. Hitler e outros líderes nazis eram admiradores de Darwin. Agora, a esquerda tenta encobrir isso. Mas é um fato. Inclusive, surgiu uma filosofia econômica inspirada por Darwin, por um cavalheiro Malthus, que ele disse que no capitalismo, se algumas pessoas ficam ricas e outras pessoas ficam tão pobres que literalmente morrem de fome, o governo não deve intervir, porque, segundo Darwin, a morte de fome dos pobres está aprimorando a raça humana. Sobrevivência dos mais fortes. Charles Dickens, esse grande autor, na sua, como se diz? A Christmas Carol. História de Natal, como é esse livro? De Scrooge. Hã? Cantigas de Natal, mas é a história de Natal mesmo, é Scrooge. É, Scrooge. Ele está expondo isso, porque no início da história é Natal. Que Natal está vindo, o Natal está vindo, então 2 ou 3 senhores respeitáveis ingleses estão se aproximando aos ricos, pessoas de comércio, pedindo doações para os pobres que estão passando fome. E a reação de Scrooge é, porque eles não vão para as casas de pobres? E os senhores explicam que não, que esses lugares são tão horríveis, são tão miseráveis e humilhantes, que tem pessoas que preferem morrer antes de morar lá. E Scrooge diz, isso é bom, que morram. E assim podem reduzir a população excessiva da Terra. Darwiniano. Eu não estou dizendo que Darwin era um demônio, mas
suas teorias, que hoje em dia são cada vez mais insustentáveis cientificamente, por vários avanços na microbiologia. Outro tópico. E Darwin operava com um conhecimento biológico que hoje em dia é considerado extremamente primitivo. E sua teoria não funciona com microbiologia atual. Mas outro tópico. Mas o que eu queria dizer é que podemos ver essa dialética, tese, antítese. Religião com comportamento demoníaco, secularismo com comportamento demoníaco. Agora, a consciência de Krishna é a síntese, a resolução do problema, uma ciência espiritual compatível com uma ciência material. E assim, a sociedade humana, para se salvar dessa situação absurda em que está agora, precisa de uma ciência espiritual. Então, os seguidores do Senhor Chaitanya têm um papel histórico muito importante de se educar, de estudar, de ler os livros de Prabhupada, de ler outros livros pertinentes e de educar o povo. Não só de se reunir com amigos, ou é bom dar alimentos para os pobres, isso é muito bom, Prabhupada nunca pediu isso no Ocidente, mas um programa que podemos respeitar. Porém, eu vejo que, eu não estou dizendo que isso é ruim, que a gente não deve fazer isso. Só que, pessoalmente, com meu caráter, ou minha maneira de pensar, não quero aceitar como um fato dado governos absurdos, um povo ignorante, e simplesmente seguir atrás tentando limpar a bagunça que a sociedade atual está criando. Em vez de simplesmente limpar um pouco a bagunça e ajudar um pouco as vítimas do capitalismo assim demoníaco que estamos vendo, o capitalismo não é necessariamente demoníaco, mas o capitalismo atual é demoníaco. Então, eu quero transformar a sociedade, não simplesmente aceitar como um fato irreversível que tem pessoas muito desqualificadas dirigindo o mundo e depois seguir atrás, assim, limpando a sujeira que eles deixam. Eu acho que o verdadeiro propósito deste movimento é transformar a sociedade, educar o povo, para que o povo possa elegir pessoas qualificadas, corrigir o problema, salvar a terra e salvar a humanidade. Mas isso é possível unicamente se seus devotos, além de cozinhar e dançar na rua, também se educam e educam o mundo. Eu não estou contra Sankirtan, não estou contra se dando prasadam para os pobres. Estou dizendo que existe uma tarefa principal, a tarefa principal, central de Prabhupada, que é de criar uma classe de devotos inteligentes, preparados, que podem educar o mundo e salvar o planeta. Isso é a tarefa principal. Obviamente. Então, muito obrigado. E agora, perguntas. Qual é o preço hoje de perguntas? Sim? Mas, por favor, fique em pé e grita. Eu? Sim.
Porque estão filmando, assim. Nesse verso de Reinhard Wind que mostra que existe uma natureza impermanente, sempre imutável, e uma que permanece imutável, temos dois filósofos pré-socráticos, que é Heráclito e Parmênides. Essa apresentação de Krishna, que é auto-evidente, né? Ela pode ser considerada uma síntese dessa dialética de Heráclito e Parmênides, historicamente. Tópico muito interessante. Parmênides, eu acho que eu teria que pensar mais nisso. O Parmênides se referia a outra coisa, que não é... Parmênides é famoso por rejeitar a ideia que veio depois, cristã, de criação ex nihilo, a partir de nada. Porque ele diz que nada não existe. A palavra nada é uma palavra como a palavra algo, mas não se refere a nada. Então não existe o nada do qual algo pode aparecer. Mas, outra oportunidade, vamos falar. Sim. O senhor falou em sociedade, né? E com o passar do tempo... Seria bom ter outro microfone, mas não tem. Porque estamos filmando e ninguém sabe o que você está dizendo. O senhor falou em sociedade, né? E com o passar do tempo, cada vez mais ela está se degradando. E historicamente, se a gente analisar pela sociologia, os 25 anos são transformadas novas tendências de sociedade. Eu queria fazer uma pergunta específica a isso. Como a gente, devotos da consciência de Krishna, pode fazer com que essa consciência de sociedade possa saber mudar nesse período de 25 anos? Nós temos que nos educar, temos que nos preparar e temos que educar o povo. É muito simples. Uma escola seria o principal? Claro, escolas a todo nível. ISKCON, a visão de Prabhupada era de um ISKCON que era principalmente uma sociedade bramínica, uma sociedade educacional. E quando Prabhupada viu que muitos discípulos dele não tinham natureza bramínica, ele disse, então vende meus livros. Mas, em última instância, nós temos que educar o povo. E, obviamente, escolas faz parte de educação. Sim. Muito obrigado pelas suas palavras. E eu quero perguntar uma questão em relação ao filtro acadêmico. Filtro acadêmico? Nós temos devotos que fizeram muitas obras, como Michael Premo, Richard Thompson, Edwin Bright, que trabalham com linguística, história, teologia. No entanto, eles não conseguiam furar essa camada. Eu estudei na Universidade de Bolonha e alguns filólogos, quando conversei com eles sobre as narrativas, as teorias de apresentação da Segredo da Raça Humana de Richard Thompson, esse livro foi boicotado, não chegou a entrar na esfera acadêmica. Onde? Na Universidade de Bolonha e em outras universidades também. Sim, mas também foi um best-seller na Alemanha. Sobre isso, então, alguns comentários sobre isso. Essa é a questão. Sim, obviamente. Nós não podemos jogar um livro contra o planeta e o planeta se rende. Então, no caso de Siddhartha, Richard Thompson, que era um gênio, ele, talvez seu livro mais importante era Ciência Mecanista e Não Mecanista. Ou Mecânica e Não Mecânica. Ou Mecanista. Então, ele mostrou que matematicamente é absurdo dizer que o mundo tal como existe agora surgiu sem uma inteligência superior guiando o processo. Esse argumento está vivo. Existe um instituto na América, Discovery Institute, com Stephen Meyer, é o gênio do instituto. Uma pessoa não muito velha que conseguiu seu PhD em filosofia da ciência, que sempre ganha debates contra os científicos,
está apresentando argumentos atualizados e muito sofisticados na mesma linha de Sariputta, nesse livro da Ciência Mecanista e Não Mecanista. Sobre arqueologia, na realidade, Michael Cremo, Dhruta Karma, sempre dá discursos nos congressos internacionais de arqueologia. Então, certos lugares proíbem o livro precisamente porque teve tanta influência. Mas são 2 livros. O que a ISKCON precisa é um exército de eruditos. A ISKCON precisa de um exército, não assim, você não pode atacar grandes exércitos com 2 soldados, jogando. Quer dizer que nós nunca houve um melhor tempo que agora, porque o ateísmo metodológico está caindo. O materialismo como a filosofia oficial da ciência está caindo. É por isso que Harvard, e porque eu expliquei, porque para completar minha análise da dialética, hoje em dia a religião, pelo menos no Ocidente, foi domesticado. E uma vez que a religião já não ameaça o bem-estar humano, a reação contra a religião está ficando cada vez mais fraca. Assim como, por exemplo, se você tem um pêndulo que vai hacia um extremo por ambos lados, e por um lado você corta assim a trajetória, o pêndulo também, por outro lado, não terá a mesma energia. E nos 2 lados começa a se mover em direção ao centro. Então, uma vez que a religião já não é, pelo menos no Ocidente, já não é perigosa, já não é uma força contra progresso, então, por isso, a guerra contra a religião ficou enfraquecida. E muitas teorias, ideias que, em última instância, são absurdas, ateístas estão perdendo força. E está surgindo uma nova geração de cientistas e filósofos que não aceitam o materialismo como filosofia obrigatória da ciência ou da filosofia. O mundo está mudando. Então, nunca houve um melhor momento para nós. E a pergunta simples é, onde estão os devotos? Podemos ver como Prabhupada disse que a vida vem da vida. Felizmente ou infelizmente, muitos filósofos e cientistas estão demonstrando o que Prabhupada queria demonstrar. E os devotos, cadê os devotos? Assim que eu estou dizendo que o momento histórico é... Minhas palavras são muito fortes. Às vezes acabo completamente com celulares. Neste caso, só caiu no chão. Isso é potência, né? Então, assim, se temos que saber monitorar a história intelectual contemporânea. A pergunta é a respeito essa informação. Não estou ouvindo. A pergunta é assim, a respeito nós tivemos agora um período de pandemia. Sim. Em que houve uma ação religiosa em cima de um certo grupo religioso, bastante extenso, com procedência, maior parte lá dos Estados Unidos, que são sinto muito, os evangélicos, que são chamados.
E a relevância aqui... Por exemplo, o negacionismo, Ok? a antivacina. Sim, sim. Não entendo. Houve uma... e que continuou operante. Não, mas isso não é relevante para nós. Não interessa. Não, em absoluto. Porque eles não vão salvar o mundo, porque eles não têm conhecimento adequado para salvar este mundo. Então, em vez de falar de outras pessoas, a pergunta relevante aqui, onde estão os devotos? Na praça pública, onde estão os devotos? Dando filosofia ou só dançando? Eu não estou contra, eu gosto de dançar eu mesmo. Minha mãe comprou lições de dança quando eu tinha 12 anos, né? Começaram as festas assim na escola meia. Mas eu não estou contra Harinam Sankirtan. Aliás, eu estou convencido que temos que fazê-lo num tempo, lugar e maneira apropriado na sociedade. Não como uma palavra pejorativa cristã triunfalista, que podemos ignorar os costumes da sociedade, podemos ignorar assim o rosto das pessoas e simplesmente impor essa verdade. Mas o fato é que somos nós que temos a tarefa dada por Krishna de corrigir este mundo. Então, a pergunta mais relevante é onde estamos nós? Nas universidades, na praça, educando o mundo. É muito bom cozinhar e dançar, mas essas não são as atividades principais dos brahmanas. Como Prabhupada explicou, as atividades principais dos brahmanas são de estudar e ensinar, de educar as pessoas. Eu vejo que muitas vezes acontece dentro do movimento. Forte. Eu vejo que muitas vezes acontece dentro do movimento de, por exemplo, os devotos entendem aspectos básicos da prática da consciência de Krishna e acabam não tendo o ímpeto de renovar sempre esse conhecimento. Eu entendi Prabhupada. Às vezes vem uma confusão muito grande de Prabhupada age assim, Prabhupada queria isso, e não renovar a sua compreensão. O problema é que eles nem conhecem tão bem Prabhupada. Eles têm um conhecimento de Prabhupada extremamente primário. Porque tudo que estou falando agora veio de Prabhupada. Inclusive no Bhagavad também o significado que Prabhupada fala que as ciências humanas devem servir ao propósito da consciência de Krishna. Sim. Idam hi pungsas tapasakshutasya é o verso. Prabhupada diz que a sociedade humana alcança a perfeição através das ciências humanas e exatas. Quando se adiciona Vishnu. Por exemplo, arquitetura. Arquitetura não é intrinsecamente espiritual, mas quando você usa arquitetura para fazer um templo, é magnífico. Então, erudição sem Krishna é inútil. Mas erudição com Krishna é algo fantástico. E rejeitar educação superior, como, isso não é consciente de Krishna, é falgu vairagya, renúncia neófita e mundana. Prabhupada tinha sobre sua escrivania em Mayapur uma folha com todas as palavras de acadêmicos ocidentais elogiando seus livros. E cada vez que chegou uma pessoa importante, Prabhupada pessoalmente lia as palavras dos acadêmicos. Prabhupada disse no dia 22 de junho de 1975 que se seus seguidores pudessem ensinar consciência de Krishna nas universidades, isso salvaria o mundo
salvaria os Estados Unidos se fizesse lá. Isso seria a salvação do mundo. Prabhupada disse, se seus discípulos pudessem se tornar os educadores, os brahmanas deste mundo. E cadê as escolas na escola? Cadê as escolas? Para nossos próprios filhos. Eu estou vendo que no Brasil, eu fiz a mesma pergunta no Okula, existe uma carência trágica de educação. Nem para salvar seus próprios filhos, os devotos se unem. É triste. Mas, amanhã é outro dia. Eu sou otimista californiano. Sim, podemos. Mas agora isso está acontecendo no mundo todo, né? Porque na década de 90 a gente tinha um bocado de gurukula. Não, E tem agora... boas. Nos Estados Unidos tem 3 escolas muito boas, mas devia ter mais. Faltam colégios, faltam seminários. Não, nos anos 90 ou 70, tinha escolas mais, infelizmente, com abuso também. Não, o passado passou. Águas passadas não movem moinhos. Estamos falando de hoje. E estou falando isso em toda parte. Nos Estados Unidos também estou falando isso, em toda parte. Bom, obrigado a todo mundo. Hare Krishna. A todos vocês, um recado aqui nessa mesa ali tem todos os livros que... Compra meus livros. E a oportunidade hoje é de ter uma assinatura do próprio autor. Pelo mesmo preço.